Olá, tudo bem? E aí? A gente tem uma novidade de dengue para falar para vocês. Mas antes da gente conversar, eu vou te pedir, faz aí sua inscrição, deixa seu like e vamos comigo. Dengue é um assunto que aparece sempre em provas. E o que geralmente é cobrado na prova quando a gente fala de dengue? A gente está falando de classificação de grupos e a gente está falando de condutas em cada grupo. Aqueles 4 grupos A, B, C e D, de acordo com sinais de alarme, de acordo com prova do laço, e isso ainda aparece em questões e vai continuar caindo. Mas agora a gente tem uma novidade quando eu estou falando de dengue. Sabe qual que é a novidade? Uma vacina nova. Então, desde o começo de março de 2023, nós temos a aprovação de uma vacina nova para dengue pela Anvisa no Brasil. Como que é isso, professor? A gente já tem uma vacina em acontecimento no Brasil, só que essa vacina que a gente tinha antes, ela só podia ser usada em quem já teve dengue, porque como era 3 doses, com intervalo de 6 meses entre as doses, se a pessoa nunca tivesse tido dengue, tomasse uma dose só da vacina e tivesse uma dengue no meio do caminho, corria o risco dela ter uma chance maior de sangramento e de complicações, porque o corpo entenderia aquilo como um gatilho. Então ela só era liberada, a vacina que a gente tinha antes e que ainda existe no Brasil, para quem já teve casos de dengue e com eficácia baixa aí mesmo nesse grupo. Mas agora a gente tem uma vacina nova que é feita com 2 doses apenas, e nessas 2 doses ela pode ser feita em qualquer pessoa, inclusive em quem nunca teve dengue. Essa vacina ela foi desenvolvida na Ásia, ela já foi aprovada pela União Europeia e foi aprovada agora pela Anvisa, e a gente tem aí uma boa sensibilidade, uma boa proteção geral para os 4 sorotipos que a gente tem no Brasil. E isso é muito importante. Quando a gente fala em dengue, a gente lembra que a pessoa se infecta com um sorotipo, ela vai ficar protegida para aquele sorotipo pelo resto da vida, mas ela ainda fica suscetível aos outros 3 sorotipos. Então, ter uma vacina que pega todos os sorotipos também é importante para a gente poder diminuir casos dessa doença, que a cada 2, 3 anos a gente tem aí um boom de novos casos. Em 2023, inclusive, a gente está tendo um aumento de casos. Então, o que vão perguntar é, professor, essa vacina está disponível no SUS? Não, ela não está disponível no SUS, porque ela foi aprovada pela Anvisa no momento inicial para ser comercializada inicialmente em clínicas particulares, provavelmente daqui a alguns meses. Mas se os resultados dela são realmente bons, é uma promessa para que ela entre no nosso Programa Nacional de Imunizações e, de repente, a gente consiga reduzir aí casos de dengue. Reduzindo casos de dengue, a gente também reduz casos de gravidade. Então tem que ficar muito atento a toda essa situação, porque isso pode ser assunto na sua prova. Uma vacina que não precisa de um caso prévio de ter dengue, né? Então você não precisa ter tido dengue anteriormente para poder fazer essa vacina. Então fica muito atento com casos possíveis de questões relacionadas à vacina de dengue nova, que é uma vacina de 2 doses só e que pode ser feita aí com aprovação no Brasil, provavelmente nos próximos meses. Até mais, um grande abraço para vocês.